Um. Olá pessoal, eu sou a Roberta Adrion, eu faço Engenharia Química na URGS e esse vídeo é um trabalho da disciplina de transferência de quantidade de movimento. Bem, no vídeo de hoje então eu vou comparar alguns tipos de fluidos, que é uma das matérias estudadas nessa disciplina. A gente vai precisar de alguns materiais bem básicos que todo mundo tem em casa, como amido de milho, ketchup, creme dental, mel e água. Bem, basicamente, os fluidos podem ser divididos em dois tipos, os fluidos newtonianos e os fluidos não newtonianos. A diferença entre os dois é que quando a gente aplica uma pressão, alguma força sobre o fluido newtoniano, ele tem uma equação bem característica, que a sua deformação vai depender apenas da sua viscosidade, que é uma característica intrínseca a cada tipo de fluido. Já os fluidos não newtonianos, eles não dependem linearmente então da viscosidade e cada tipo de fluido tem uma equação característica sua. Então a gente não pode generalizar todos os fluidos não newtonianos, porque eles também se dividem entre si. Então eu vou apresentar para vocês agora dois fluidos newtonianos, que é no caso a água e o mel. O que isso significa? Que quando a gente aplicar uma força, eles vão ter a deformação proporcional à sua viscosidade. Então, o que é essa viscosidade? É como se fosse uma resistência do fluido ao movimento. Os dois fluidos aqui, eles vão ter o mesmo tipo de movimento. No entanto, eles vão ter um escoamento diferente conforme a gente vai aplicar cada força. Então, por exemplo, a gente sabe que quando a gente vira uma garrafa de água, ela cai facilmente, né? Com a força da gravidade. Agora, o que acontece quando a gente faz o mesmo com um pouco de mel? O mel também escoa, mas ele escoa de uma forma mais devagar, assim, mais grossa, digamos, do que a água por causa da sua alta viscosidade. Então, como a viscosidade do mel é maior, ele vai ter uma deformação menor conforme a maior for a força aplicada. Entre os fluidos não newtonianos, eles podem ser divididos entre várias outras categorias. E agora eu vou apresentar para vocês o fluido dilatante, que é um fluido que às vezes se comporta como um sólido. Ou seja, enquanto o fluido newtoniano tem uma relação linear com a tensão aplicada e com a sua deformação, o fluido dilatante, cada vez que a gente vai aplicar uma força maior sobre ele, menos ele vai deformar, que é uma característica dos sólidos. Sólidos, em geral, não se deformam. Então, ele vai se parecer como algo bem sólido. Então, a gente vai fazer junto aqui uma solução de amido de milho com água. Olha, agora ele começa a aparecer um sólido conforme eu aplico uma força. A colher quase não entra mais, tenho que aplicar ela suavemente na água. Bem, então vamos ver na prática a diferença entre os dois fluidos. Conforme eu mexo na água, aplico uma força maior nela, bato, ela se comporta da mesma maneira, eu mexendo devagar ou mexendo forte, nada acontece. Agora vamos ver o que acontece quando eu faço a mesma coisa em um fluido dilatante, que é o amido de milho. Aqui, mexendo devagarinho, né, ele é quase um líquido. Então, quando eu aplico uma força nele,
ele é bem resistente a essa força, ele quase se comporta como um sólido, né? Eu posso pegar ele na mão, mas quando eu deixo ele sem uma força, ele escoa pelas minhas mãos como se fosse um líquido. Enquanto quando eu aplico uma força grande, ele se comporta como um sólido. Bem, além de existir então os fluidos não newtonianos que são dilatantes, existem fluidos que, para que eles comecem a se movimentar, eles precisam de uma tensão mínima. No caso da água, a gente não vê acontecendo isso, né? Quando a gente move ela assim, ela sempre se mexe. A gente está acostumado com isso, né? Assim como a gente abre, né, a tampa da garrafa, a gente está acostumado que ela caia com a força da gravidade. A gente não precisa fazer nenhuma força para isso, né? Apenas a gravidade. Agora, um exemplo bem comum desses fluidos de Bingham, eu acho que é assim que fala, é a pasta de dente. Então, quando a gente mexe ela dentro do recipiente que ela tá, ela não se move, o fluido aqui dentro não tá se movendo. Nem quando eu aplico apenas a força da gravidade e espero que ela caia. Isso porque ela é um fluido, mas ela precisa de uma tensão mínima para poder começar a entrar em movimento. Então, no caso, quando eu aperto a pasta de dente, ela começa a se mexer. E aí essa é a tensão mínima que eu estou aplicando para que ela comece a se mover. Então, e a última comparação que a gente vai fazer aqui hoje é de um fluido que vai ficando mais líquido conforme eu aplico uma pressão, com o fluido newtoniano. Então, nesse caso, a gente tem o ketchup como fluido que ele vai ficando mais líquido, menos viscoso no caso, e a água, que é um fluido que depende da sua viscosidade. Então, a gente sabe que a água, como a gente fez vários experimentos antes, ela não precisa, ela se movimenta sempre da mesma forma, tudo depende da viscosidade dela. Agora, por exemplo, o ketchup, ele parece que ele é um fluido como o creme dental, né? Porque quando eu seguro ele virado para baixo, ele não cai. Mas qual que é a diferença do ketchup pro creme dental ou pra maionese? A maionese também é um caso de fluido de Bingham, que ele vai ser jogado para fora, né? No caso, ele fica mais líquido conforme eu aplico essa pressão. É ao contrário do creme dental, ele ainda vai ser lento, né, pastoso para sair. Assim como a maionese que a gente conhece, já o ketchup não, quando eu aperto aqui, ele vai ficando mais líquido conforme eu vou aplicando essa pressão, né, para ele sair. Então, quanto mais eu aplico a pressão, mais rápido, menos viscoso ele fica para sair, né? O contrário desses outros casos, então, de fluidos. Então, aqui a gente pode ver alguns dos vários tipos de fluidos e a comparação deles em diferentes aplicações de força, em diferentes aplicações no dia a dia. Eu espero que esse vídeo tenha contribuído, então, para a compreensão desse conteúdo. Até mais!